Alô, gente de todo o meu Brasil. Seja bem-vindo a este canal Verdadeira Graça do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Vai um abraço para todos vocês. E eu estou muito feliz, alegre, primeiramente com o nosso Deus e com vocês que está todos os dias comigo. E eu tenho uma mensagem. E a palavra que eu tenho, talvez alguns podem discordar, pode não querer por conhecimento bíblico, ele conhece, pode querer talvez questionar, mas eu falo com base dentro deste livro. Eu não falo porque eu acho, porque eu penso, porque eu sinto, porque eu vejo. Não, eu falo com base neste livro. Então não estou aqui para ofender e nem tampouco para atacar qualquer que seja os meus irmãos da graça, aqueles que são pregadores da graça e aqueles do sistema. Mas estou aqui para declarar o que está dentro deste livro. E o tema da mensagem é esse. Apocalipse não é evangelho. Esse é o tema da mensagem. O que é Apocalipse? Apocalipse não é lei, porque a lei foi dada a Moisés. Apocalipse não é ordenância nem mandamento. O que é Apocalipse? É uma revelação. A palavra Apocalipse significa revelação, revelação significa Apocalipse. O livro chamado Apocalipse, ele foi escrito para um povo. Ele não foi escrito para nós. Nós não tem nada a ver com o livro do Apocalipse. Apocalipse não foi escrito nem para Israel, não foi escrito nem para Jerusalém, foi escrito para a Ásia. Ele teve um remetente e um destinatário. Qual foi o destino deste livro chamado Apocalipse? Foi a Ásia Menor, onde existia ali um grupo de judeus dispersos. Eles tinham saído da sua nação de origem e tinha habitado na Ásia. Então, Jesus disse a João, escreve essas cartas e envia aqueles que estão dispersos, distante de Jerusalém, outra nação, outra província, isso é, outro continente, para alertar o que viria sobre Jerusalém. Como Jesus mesmo disse, aquele que está em Jerusalém, que fuja para o campo, e o que estão no campo, que não volte para a cidade. E ai das grávidas e das que amamentam, e que isso não seja um dia de sábado e nem também um dia de inverno. Por quê? Porque seria um dia de grandes desolações, aonde as tropas de Roma invadiam Jerusalém, ia invadir Jerusalém, e Jerusalém seria morto, seria destruído. Por isso que Jesus estava alertando, porque o livro do Apocalipse está baseado em Ezequiel e Daniel. Ali não tem segredo nenhum. Então o povo hoje pega, não sei se é por falta de conhecimento, porque não adianta você ler esse livro, como eu já disse, você pode ler o texto e o contexto. Não adianta você ler o texto, como dizia o professor nosso de teologia, quem lê o texto não lê o contexto, arruma pretexto. Então eu costumo dizer, meu irmão, que nós temos que entrar num filme, para assistir um filme, assistir uma novela, nós temos que começar do início, para nós entender a história, o assunto. Um livro, não adianta você ler ele do meio
para frente. Você tem que pegar do início, ali do prefácio. Ali no prefácio do livro já diz assim: este livro foi escrito por fulano de tal, aqui está contando a biografia dele, papapá, e vai seguindo a história. Eu, quando nasci numa cidade assim, meus pais eram assim, e eu cresci dentro de um lar evangélico, e papapá. Ali conta a história. O filme é a mesma coisa, uma novela é a mesma coisa. E esta Bíblia, da mesma forma. Você, para saber por que Israel está com aquele problema, o que aconteceu com Israel? Israel estava em problema com quem? Com Deus. Porque o problema entre o povo de Israel era fácil de resolver. Porque se resolvia entre os juízes, entre sacerdote, entre as autoridades que havia em Israel, porque havia uma lei e eles tinham que obedecer à lei. Mas existia muitas vezes que o próprio Deus enviava peste, guerra, fome, doença. Deus enviava todo esse castigo sobre Jerusalém. Você tinha que saber, você tem que pegar a história lá do início e saber qual foi a causa que trouxe toda essa desgraça para Jerusalém. Então, meu irmão, voltando para a história do livro do Apocalipse. As religiões têm pegado este livro para amedrontar o povo, trazer medo. Segundo o que eu conheço, o que eu sei, que o padre Jerônimo, que foi um teólogo, que escreveu este livro no quarto século, e ele tiveram ali, vai colocar ou não vai Apocalipse dentro deste livro? Porque eles acharam um absurdo as coisas que ali estavam. Quando fala de dragão, quando fala ali da besta, ali do número 666, quando fala do anticristo, quando fala ali da mulher que tinha vestido o sol e carregava a lua nos seus pés e voava um dragão atrás dessa mulher. Coloca ali os 144 mil que não se contaminaram com mulher. Então, é uma confusão, Apocalipse. Então, eles não queriam, mas fizeram algumas reuniões e acharam por bem colocar esse livro para quê? Para trazer medo. Porque o que as religiões querem é medo. Hoje, eles têm dito, irmão, cuidado, no livro do Apocalipse está dizendo isso, no livro do Apocalipse está dizendo aquilo outro. Está dizendo que a besta e tal, o falso profeta, o homem da iniquidade, do pecado vai se levantar, porque isso, porque aquilo outro. Então, o povo fica amedrontado com este livro, como se este livro fosse para nós, que viemos a existir quase 2000 anos depois. Eles pegam isso e traz como fosse escrito ontem para nós. Então, o que eu quero trazer neste momento para alertar aqueles que ainda estão preocupados com este livro é que Apocalipse ele não tem validade nenhuma para nós. Sabe o que é nada, 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 nada? Não significa nada para nós. Porque Apocalipse é um livro de juízo. É juízo que é o livro de Apocalipse. Aí alguém diz assim, porque se você olha ali no capítulo 14 e do versículo 6, viu um anjo voando, disse João. Numa visão ele viu um anjo e trazia nas mãos um livro, pregando o evangelho eterno. Bem, para começar, anjo não precisa de livro, porque a palavra de Deus ela não está baseada em livro. Porque o próprio Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Deus usa o teu povo sem necessidade de livro, porque ele diz lá no capítulo 6 e 63, as minhas palavras são espírito e são vida. E o próprio apóstolo Paulo escrevendo a segunda carta, no capítulo 3 e 6, que a letra mata, o espírito é o que vivifica.
Então Jesus pregou sem Bíblia, Jesus pregou sem livro. Jesus não chegou neste mundo depois, aos 30 anos, quando ele iniciou o seu ministério, ele carregava um livro na mão, chegava diante do povo, pegava o livro e lia, aí, ó, aqui está escrito que o profeta... Não! E ele envia os seus 12 apóstolos, no capítulo 10 de Mateus, versículo 5, ele envia e diz, ide, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os espíritos impuros, de graça recebeste, de graça dai. Eles levaram algum livro com ele? Tó, cada um de vocês vai levar esse livro aqui, ó. Algum deles tinha algum livro? Quando Pedro se levantou no dia do Pentecostes, ele estava com algum livro na mão? Quando Pedro, na porta da igreja chamada Formosa, Pedro estava com algum livro que pregou para a multidão, que 5.000 almas se rendeu aos pés dos apóstolos ali? Ele tinha algum livro na mão? Quando Paulo encontra com Jesus ressuscitado no caminho de Damasco, foi dado um livro para ele? Olha, aqui, ó, tá aqui, ó. Tá aqui esse livro aqui, ó. Por onde você anda? Não. Paulo pregava pela unção do Espírito, é guiado pelo Espírito. É o Espírito quem vivifica, porque este livro é apenas papel e letra. É tinta com papel e nada mais do que isso. Deus não precisa desse livro. Esse livro, se ele existir ou deixar de existir, não faz diferença nenhuma para Deus, porque ele diz, as minhas palavras são espírito. A palavra de Deus já está com ele antes da fundação do mundo. Já existe essa palavra. Agora, vi um anjo com um livro. Isso é linguagem de figura. Porque João disse que tinha um livro, o livro foi aberto, depois dentro daquele livro tinha um outro livro, que tal. Essa palavra livro, no céu não existe livro. O seu nome está escrito no livro da vida. Lá não existe caneta, não existe livro, não existe escrito no céu. O céu é um lugar espiritual. Nada daqui da terra se contém no céu, existe no céu. Então, como esse anjo, agora viu um anjo que anunciava o evangelho eterno. Capítulo 14, versículo 6. Mas pega o capítulo 14 desde o início e vem lendo. Ou, se não, você pode ler ali no versículo 6, e depois você lê o 7, que o anjo anunciava para toda a nação o juízo que viria. Ali não tem nada a ver com o evangelho eterno. Ali, o 6 fala, o anjo apareceu com o livro anunciando o evangelho eterno. Clama a Deus e adore a Deus, porque o juiz é chegado. Pronto. O juiz é chegado para quem? Para nós, gentil? Então, por isso que nós temos que ler o texto e o contexto, para entender. Aí você vai lá no fim do livro do Apocalipse, você encontra no capítulo 22 do Apocalipse, lá no último versículo, ele diz que a graça, veja bem, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Então, Jesus é a verdadeira graça. Porque lá no livro de Moisés, aliás, lá no capítulo 1, ali de João, no versículo 17, a lei foi dada por Moisés, mas a verdade e a graça veio por Cristo. Então, eterno e graça, qual a diferença? Jesus, Cristo é eterno e a graça ela é eterna. Porque o próprio João diz que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Confirmou ali. Eu não faço mais parte da graça. Agora eu estou servindo um outro evangelho. Agora eu estou no evangelho eterno. Cristo não é eterno? Ou apareceu um outro? Então, se você olhar no versículo 7, você vai entender que ele era o juízo, que todos os anjos, aqueles anjos que apareceram ali, estavam trazendo juízo. E você vê que no fim do versículo 14, que o anjo desceu com a foice para fazer a colheita aqui na terra. E no momento que ele passou a foice, ele cortou todas as videiras, os cachos de uva,
e aquelas uvas foi pisada, foi sapateada em cima daquela uva, e o caldo daquilo se tornou em sangue, e o sangue percorreu por 300 quilômetros e chegou até aos freios dos cavalos. É a visão de João. E o que foi isso? Jerusalém. Ali estava voltado para Jerusalém. O que ele estava dizendo ali que esse sangue que chegou até o freio do cavalo foi quando o general Tito invadiu Jerusalém, matando os judeus. O sangue era tanto que os cavalos andavam no meio daquele mar de sangue. Está voltado, tudo que você vê no livro do Apocalipse volta para Israel. Agora, aquele povo que estava lá, o povo aqui em Jerusalém, Jesus estava dizendo, você está aí, se procurar fugir, fuja. Agora, vou alertar aqueles que estão distantes, em outra nação, que está num outro continente. Então, ele mandou que João escrevesse e enviasse para essas 7 sinagogas que havia na Ásia Menor, para alertar, olha, não vem para Jerusalém, porque em breve todas essas coisas vão acontecer. Vocês só obedeçam, creia, fique firme, porque a minha vinda está próxima. Então, é isso. Mas as pessoas entendem errado. E por uma outra coisa, meu irmão. Anjo não pode pregar o evangelho. Não existe direito dentro deste livro. Deus não deu nenhum direito para anjo pregar o evangelho. Porque o evangelho tem que ser pregado por experiência própria, experiência do próprio homem. Porque quem errou foi o homem. Quem pecou foi o homem. Quem fez toda esta desgraça aqui na terra foi o homem. Por que o anjo ia sair de lá de um local de santidade e descer numa imundícia aqui na terra para pregar o evangelho? O povo não ia aceitar. Por que Jesus teve que vir, nascer no ventre de uma mulher, viver, passar sua infância, sua adolescência, depois quando se tornou homem aos 30 anos de idade, ele começou o seu ministério, e mesmo assim o povo não creram, não aceitaram. Quanto mais um anjo descer do céu, eu sou um anjo, acabei de dizer, o povo já matava, assim que ele acabava de chegar, quantos Deus mandasse, quanto o povo matava. Então Deus não ordenou, porque anjo significa mensageiro de Deus. E o próprio apóstolo Pedro diz que os anjos até queriam pregar o evangelho, mas Deus não permitiu que o evangelho fosse pregado por anjo. E parece que está no capítulo 1 e 12 da carta de Pedro. Então, meu irmão, anjo não tem essa permissão para pregar o evangelho. Aí você fala, mas irmão Nilson, o anjo não pode pregar o evangelho? Não. Vamos lá para o capítulo 10 de Atos, quando aquele centurião romano, Cornélio, dava suas esmolas, ajudava, era um homem de oração, um homem muito temente a Deus. Às 3 horas da tarde, no capítulo 10, ali, você vê Cornélio, você começa a ler do capítulo 10, aí, pelo versículo 15, 16, desde você vai ver que um anjo aparece e fala, Cornélio, a sua oração e os seus bens chegou até o céu. E ele ficou meio temeroso, meio com medo do anjo. O anjo podia pregar o evangelho para ele e falar assim, olha, agora você tem que crer naquele que derramou o sangue na cruz, aceitar, ter ele, seguir ele, tal. Não. O anjo disse, vai a Jope e chama Pedro, que Pedro vai falar tudo quanto você precisa ouvir. Por quê? O anjo não estava ali? Por que o anjo não pregou? Porque ele não pode pregar o evangelho. Ele não tem permissão de Deus para pregar o evangelho. Aí vamos lá, na outra parte, lá no capítulo 1 de Gálatas. Pedro diz, aí o próprio apóstolo Paulo disse, não é outro, mas alguns que tentam distorcer o evangelho de Cristo.
Mas ainda que nós mesmo, apóstolo, ou um anjo descer do céu e pregar um evangelho diferente desse, seja anátema. O que Paulo quis dizer com isso? Existe um só evangelho. Jesus, ele fez a base, ele fundou, e ninguém mais pode fundar um outro evangelho, que já foi fundado. Paulo até diz assim, Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Cristo deu o crescimento. Mas olhando que Jesus fez a base, fez o alicerce ali, onde iniciava a sua igreja. E ele disse, nenhum outro construtor pode construir um outro, porque já foi construído. Então não pode um outro evangelho além desse, que estava oculto antes da fundação do mundo, que é o evangelho da graça. 16 e 25 de Romanos. E esse evangelho foi entregue a Paulo. Agora, se ele foi entregue ao apóstolo Paulo, segundo o que diz os teólogos por aí, o apóstolo Paulo surgiu aí pelo ano 45, 46. E ele durou até 68 a tal, eu fiz as contas, deu 23 anos. O ministério de Paulo foi apenas 23 anos. E o evangelho que estava oculto antes da fundação do mundo terminou, porque em Gálatas 2 e 7 diz que tinha dois evangelhos, o evangelho da circuncisão e da incircuncisão. O evangelho da incircuncisão, que foi o evangelho dado a Paulo, durou apenas de 45 até 68, que dá 23 anos. Porque 45 a 60 dá 15 anos. Mais 8, 23 anos. 23 anos, acabou. Não existe mais evangelho da incircuncisão. Evangelho eterno, agora tomou a frente. Mas que evangelho eterno é esse? Se a própria palavra diz qualquer um outro, porque se a palavra tivesse dito assim, ó, qualquer um de nós, apóstolo, eu, Timóteo, Tito, Apolo, qualquer um de nós, pregar um outro evangelho, seja anátema ou seja maldito. Agora, se for um anjo que vier da parte de Deus, aí nós temos que aceitar, porque enviado de Deus, não. Ele foi mais além. Ainda que seja do céu. Porque se aparecesse aqui da terra, como aparecia profeta, eu sou um profeta. Então aparecia um camarada lá qualquer, lá dizia, eu sou um anjo. Ele diz, ainda que seja do céu. É maldição. Então, como esse anjo ia pregar o evangelho eterno, se a própria Bíblia proíbe? A própria Bíblia diz que não. Qualquer evangelho que fosse pregado fora desse é maldição. E não existe fim. Quando nas últimas palavras Paulo diz, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Depois outra vez ele diz, já no capítulo 20, de Atos, de 29 e 30, ele diz, depois da minha partida vai surgir lobos, cruel e devorador, que não popa o rebanho de Deus. É o que ele diz. Então, esse evangelho eterno, que muita gente está dizendo, não, eu não faço, eu comecei no sistema, do sistema eu vim para a graça, agora eu estou no evangelho eterno. O que é evangelho eterno? Se Jesus é a graça, se é o próprio Apocalipse ali está dizendo assim, que a graça do Senhor Jesus seja com todos. O que é graça? Cristo, se tivesse outro Cristo, esse Cristo não vai existir mais. Vai surgir um outro e vai ter uma mudança, uma modificação, como teve da lei para a graça. Velho e nova aliança, velha aliança e nova aliança. Então agora, o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo da incircuncisão termina aqui. E daqui para frente outro evangelho. Eu me calaria, mas evangelho da graça. Que Cristo é a verdadeira graça. Fora dele não há graça. Então não adianta querer mudar uma coisa que está aqui dentro, meu irmão. Então não se confunda. Eu continuo pregando o evangelho da graça. Porque você prega dentro das cartas de Paulo, usa Paulo para pregar,
Depois lá na frente você prega o evangelho eterno. Ah, eu sou do evangelho eterno. Mas por que você usa a carta de Paulo? Por que você não vai nas cartas lá do anjo? O anjo não deixou nada escrito. Porque assim como Jesus, lá no Monte da Transfiguração, no capítulo 17 de Mateus, onde ele levou com ele Pedro, João e Tiago, ali apareceu Moisés e Elias. Falava com Jesus, mas o que ele falava? Nada. Ninguém sabe, não tem registro. Quando trouxeram a mulher na presença de Jesus, Jesus escrevia com o dedo na areia. O que estava escrito ali? Nada. E o que esse anjo pregava? Apareceu um anjo pregando o evangelho eterno. O que ele falava? Terminou o evangelho da graça, agora nós vamos ter um outro evangelho. Deus está fazendo uma nova aliança, agora. Mas você olha no versículo 7, ele está dizendo que o juízo. Ame e adore a Deus, porque o juízo é chegado. Todos os anjos que aparecem ali, aparecem trazendo o que? Juízo sobre Jerusalém, que já está escrito no capítulo 28 de Deuteronômio, versículo 28, você vê. Aliás, desde o versículo 16 em diante de Deuteronômio 28, você vê que é só maldição que vem sobre Jerusalém. Mas nós não, nós estamos livres disso. Então, não se preocupa com Apocalipse, que Apocalipse não é mandamento nem ordenância para nós gentil. Tudo que está lá de monstros, de tal, de sinal, 144 mil, não se preocupa. Preocupa com o mais importante, que o apóstolo Paulo disse, 13 de Coríntios. A fé, o amor e a esperança permanecem para sempre. Esse é o verdadeiro evangelho eterno. O evangelho eterno, para mim, que eu conheço, é essas três. Que a sua esperança nunca acaba, que o amor nunca acaba e que a fé permanece. Essas três coisas é o evangelho eterno. Não o que o anjo apareceu voando sobre um livro. Deus precisa de livro para falar de evangelho? Deus não precisa de livro. Então isso é uma linguagem de figura. Meu irmão, se você não gostou, talvez pode ser que você pode querer repudiar e tal, é um direito seu. Como se diz um velho ditado, você não deve concordar com tudo que eu falo, talvez você pode discordar, mas não é. Eu acredito que o evangelho foi escrito para nós, gentil. Amém. Se você acredita, como existe uma igreja aí que não trabalha dia de sábado, eles acham que eles têm que continuar guardando o sábado. Eu não como isso porque os judeus não comiam. Não é problema dele. Não, tudo bem. Nós batizamos porque os judeus batizavam. Nós usamos com óleo porque tal. Tudo bem, fique à vontade. Eu não creio assim. Eu só digo que Apocalipse foi para um destino, um destinatário. E foi para ele e não para nós. Então nós não temos nada a ver. Eles nem queriam colocar esse livro aqui dentro. Houve muita discussão para não colocar o livro do Apocalipse dentro desse livro, porque ele não serve para nada. Para não trazer nada. Mas pode até dar alguma pincelada lá dentro, como eu, de vez em quando, eu dava uma pinceladinha lá para alguma coisinha. Mas não que eu acreditava naquelas coisas, que não tem sentido. Não tem sentido. Você olha, né, você vê que é tudo uma coisa sem base. Então, meu irmão e minha irmã, fique com esta palavra, que Deus conceda graça sobre a sua vida. Graça e paz para todos. Bye, bye.